Bem-vindos de volta a mais um Videira Live. Hoje é mais uma terça-feira aqui. A gente está dando continuidade do testemunho do Diácono William, que semana passada contou um monte de coisa muito interessante para a gente. Forte o testemunho, né? Foi a parte aí que ele contou a vida dele antes, né, de se converter, como que foi a vida dele, como que foi a infância, a juventude, a envolvimento com as drogas. E aí ele parou justamente no momento que ele entrou na UTI. E aí, daí a gente vai pegar e vai continuar, né? Já estou de novo profetizando, o presbítero William, diácono William, que está aqui com a gente. Agradecer, né, pela disposição de estar contando esse testemunho. É emocionante, é forte, faz a pessoa lembrar de muita coisa que, né, machuca, mas que é edificante na vida de outras pessoas, porque é ensinamento, né? Muitas coisas aqui que você falou, a tua forma, que é uma coisa que a gente até já tocou nisso na outra parte do testemunho. A gente não está fazendo apologia a drogas, a gente não está fazendo apologia a bebidas, não está falando que é errado ou não tocar ou ser um artista, né, fora da igreja. Essa aqui é a experiência do William. Então, se você se identificou com isso que ele está contando, se você se identificar com isso que ele está falando, desse testemunho dele, que Deus abençoe que seja uma forma de você entender que Deus está falando com você. E que Deus é a saída para aquilo que você precisa, a resposta para aquela pergunta que você tem na sua vida. Tá? Antes de começar, eu quero agradecer você pela sua audiência e pedir para você ficar com a gente até o final. Hoje, né, a gente encerra essa parte. E também falar para você, né, que o mais importante, além de você estar assistindo esse testemunho, essa videira live, é você também compartilhar, porque outras pessoas também podem precisar dessa palavra, pode precisar desse ensinamento. E então participa, curta, compartilhe e fica com a gente até o final, tá bom? Antes de eu começar a falar também, os dados da igreja estão passando aí embaixo. Semana passada eu terminei falando, né, um pouco mais para o final, mas hoje eu vou começar falando disso. A gente tem um trabalho de ajudar as pessoas que vêm procurar a igreja. Agora, principalmente no começo de ano, época de chuva, a gente está ajudando Casa de recuperação. casa de recuperação também, que a gente ajuda bastante. A gente está assistindo pessoas que vêm procurar a igreja porque não conseguem ajuda em outros lugares. Então, se você puder estar fazendo uma doação, abençoando a igreja, ofertando, né? Ajuda a gente. É muito importante a gente estar fazendo o nosso trabalho como igreja, não só levando a palavra, mas também trazendo ajuda dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que a gente tem, dentro daquilo que a gente recebe, a gente também oferece. Tá bom? Então, tá passando aí os dados, se você puder. Se não puder, ora por esse trabalho para ele chegar mais longe. Tá bom? Que Deus abençoe. William, vamos continuar. Você parou ali no momento que você deu entrada no hospital, você não conseguia respirar, os médicos não sabiam o que você tinha, estava esperando o resultado dos exames, e chegou uma pessoa rindo, falando que você ia morrer, porque você podia estar com AIDS, podia estar com alguma coisa. E aí? Talvez quando aconteceu, acho que eu não falei a data, aí nós estamos a 2001 para 2002, a gente já está nesse tempo já. Então, quando eu cheguei, teve esse episódio dessa pessoa estranha, que hoje a gente entende quem é, porque quem ia fazer uma coisa dessa, né? E agora eu me encontro dentro de uma UTI. Eu lembro até hoje, tinha um rapaz do meu lado direito, tinham 3 pessoas lá comigo. E ele, um rapaz que tinha contraído AIDS mesmo, ele estava como uma caveira. E um senhor em coma do outro lado. Eu estava numa maca do meio e estava de frente para uma parede, as paredes sempre brancas, né, do hospital. E cheio de fios e mangueiras e respirador, o que você imaginar, e esperando os resultados, né? E aquele dia foi muito estranho porque eu falei, meu Deus, aonde eu cheguei? Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu plantei, né? Tudo que eu fui fazendo, os meus tropeços, os meus erros, porque não é porque você está no mundo que você só tem isso, você tem os seus acertos também, né? Você tem, às vezes, amizades que você faz, o amor da família, né? Que graças a Deus nunca tinha perdido isso, o respeito, mas eu fiquei pensando de tudo que eu tinha feito,
as minhas decisões, né, as minhas escolhas, onde me levaram. Agora eu estou dentro de uma UTI, não sabendo direito, todo mundo olhando para mim assustado, né, com aquele caso perdido. A medicina está se mexendo, fazendo os exames para saber o que está acontecendo. E aí eu comecei a chorar muito aquele dia. Mas por que você chorava? Porque assim, remorso, tristeza e não tendo mais prazer de vida, né? Eu lembro que eu orei a Deus e falei: Deus, se for para mim voltar, se eu me tirar daqui, para mim ser a mesma pessoa que eu era, já não me deixa voltar, não. Já tira a minha vida aqui mesmo, já acaba aqui, porque para voltar para ser a mesma coisa e para ter esse contato que eu tive de ouvir o Senhor falar e não obedecer, eu tenho medo de voltar. Porque isso aí foi bem depois, quando aconteceu isso, foi justamente perto da quando você recebeu aquela profecia ou quando... Demorou quase 2 anos para isso acontecer. O Mar Vermelho veio depois de 2 anos dessa mensagem que eu ouvi. Eita. Então muita coisa tinha acontecido já. Muita coisa já tinha acontecido. Os relacionamentos já tinham ido embora, estava num relacionamento muito complicado, que praticamente acabado, mas morando no mesmo lugar, mas que já não existia mais respeito, já não existia amor, não existia mais nada. Mas apegado mesmo por causa do filho. E no momento que eu estava na UTI, essa pessoa ainda estava comigo. Estava comigo nesse sentido, mas não estava. Estava com você por estar... tá junto, porque mas estava não já para acabar com tudo, aí veio a doença, aí deu aquela amenizada, né, aquela coisa, né? Aí... Só que eu não estava o mínimo preocupado com essas coisas. Quando eu estava pensando lá na UTI, falando com Deus lá em pensamento, eu não estava dando a mínima para ninguém, pensando em ninguém. A única pessoa que eu mirava assim era meus filhos, né? Mas naquele momento, o que eu poderia fazer? Eu estava preso praticamente numa cama, sem saber direito o que estava acontecendo, passando muito mal, sentindo dor, não conseguindo respirar. Então eu precisava decidir ali, e a minha decisão era que eu não queria viver mais. E de repente eu ouvi no meu coração... Olha, as pessoas falam de Deus falando, assim, eu fico ouvindo às vezes, assim, desculpa a minha incredulidade, mas um Deus falante demais, que fala toda hora, que você vai fazer uma coisa para Deus, Ele te dá detalhe por detalhe, né? Até conversando com o pastor diz, o demônio que tira a identidade da pessoa, né? E para ser a identidade dele falar na sua boca. Deus, Ele usa da nossa inteligência, da nossa vivência. Eu creio, pelo menos Deus fala assim comigo, Ele fala de uma forma que eu entendo. Às vezes é assunto de 1 ano, de 1 mês, mas Ele fala uma palavra e você consegue entender que é algo espiritual. O contato de Deus não é detalhes em palavras, mas é no contexto geral do que está acontecendo. E eu senti assim no meu coração. Deus disse, olha, eu vou tirar você daqui. Dentro da UTI, Deus falava com você. Porque eu tinha ouvido Deus falar através da boca de outra pessoa. Mas ouvi Deus falar aqui dentro, aqui. E aí eu falei, me tirar daqui. E Ele falou, vou confundir a medicina. E vou tirar você daqui. Acabou. E aí veio os exames no outro dia. Passei muito mal aquela noite, muito mal, muita dor. Eu tossia de uma forma que parecia que meu pulmão ia estourar. Já não aguentava mais. Eu ia tossir, já ficava, sabe, quando você com medo de sentir aquela dor, que era muito, passei a noite inteira, não conseguia dormir. E aí, quando veio de manhã, veio os exames. Eu estava com leucemia. Nossa, que baque. Estava com leucemia e eles vão começar um tratamento. Eles não me falaram na hora ali detalhes, né? Até pelo fato, o jeito que eu estava. Eles comunicaram com a minha família e tal. Eu estou contando uma coisa que depois eles foram me falar detalhes. Mas eu posso falar esse detalhe agora para você entender. Pode não falar. Sabia, era uma leucemia rara, como muitos têm lá no Hospital das Clínicas. Você vai lá, como eu fiquei lá há muito tempo, né, me tratando, tem muitos casos lá assim. Essa leucemia aparece, eles não sabem como começou e no meu caso era assim, era um estado que eu estava de leucemia que não era para... Aquilo não acontece com as pessoas. Onde aconteceu? Porque ele disse que essa célula que se proliferou no meu corpo, eles nunca viram alguém com leucemia nessa célula. É como uma única célula tomasse conta do meu corpo. Nossa. E o médico explicou o seguinte, ele falou, você veio aqui numa época de carnaval, e eu vi na sua ficha que sua profissão você era músico. Então eu vou tentar te explicar de uma forma que você vai entender. Te contrataram para um show, você vai com a sua banda, e naquele show cabe 1.000 pessoas no salão. 1.000 pessoas.
Só que entrou 25 mil pessoas. Aí eu disse para ele, mas como? Um lugar que cabe 1.000, entrar 25 mil? Ele falou assim, então, é o que a gente não entende que está acontecendo no teu corpo. Não tem como ter isso. Não tem como ter 25 mil, é para ter 1.000. Tem 25 mil num lugar que cabe 1.000. Como é que isso acontece? E a parte mais afetada em você é o seu pulmão. Falou, o seu pulmão, a minha radiografia, né? Como é que fala? É radiografia mesmo, né? Raio-X, né? Tá como se um gato arranhou. Tá como se ele foi desse jeito que ele explicou. E aí você tem essa dificuldade de respiração, a gente não entende muito essa ligação, mas é o maior problema que você tem, que você não consegue ficar sem oxigênio para respirar. E aí a gente foi tentando alguma coisa, começaram a fazer o tratamento, né, como se faz em alguém que tem leucemia, só que o meu estado ia piorando. Aí eu já não conseguia mais fazer, eu já não ia no banheiro, fazia tudo ali, né, usava fralda, né. Então, bom, fiquei praticamente imóvel o tempo todo deitado na maca e de frente, né, olhando para aquela parede, não podia me mexer, cheio de fio, cheio de situação de UTI, que todo mundo só tomava banho ali, eu não tinha como sair dali. Alguns dias eles tentavam me colocar para andar, eu colocava o pé no chão, não tinha força, não sabia mais andar. Nossa, William, que horrível. Feio, o negócio estava feio. E eles falaram que, por eles, eu viveria 48 horas por causa de aparelho. E que minha situação estava piorando e agravando a cada hora que passa, e que eu não passaria das 48 horas. Tipo, desenganaram. Só que tudo isso que ele está falando eu fui saber depois, né? Tá entendendo que isso foi bem depois, porque na hora ali eles não falam nem para falar com a família, se prepara, porque é isso aí e tal. Eu passei das 48 horas, o meu estado clínico, meus exames eram o mesmo, mas eu me sentia como que melhorando. Como é que entende isso? Você chegou no hospital quase morrendo com um hemograma daquele jeito. Agora só está até piorando, mas eu estava sentindo como se eu tivesse... que eu estou vendo as pessoas me olhando como se fosse um fim de carreira, mas eu não estou me vendo mais assim. Eu estou me vendo que eu vou viver, que alguma coisa está acontecendo. E aí eu fiquei 11 dias na UTI, para quem ia ficar só 2 e morrer. E aí eles me liberaram. Eu agora já estava indo no colo, no banheiro, no colo, viu? Inclusive o cara que me levou, o enfermeiro, eu conheci ele lá, ele era fã do grupo que eu tocava. Ele falou, nossa, que legal, vou dar banho no artista que eu gosto, né? Da banda do produtor da banda que eu gosto, né? E ele me levou no colo até o banheiro, eu tomei banho, foi meu primeiro banho assim no banheiro, depois de tantos dias, e eles me liberaram, eu fui para a enfermaria. Eu já conseguia me mover, mas sempre com oxigênio, né? É o nosso cachorrinho, né? O cachorrinho atrás. Aí eu tinha uns picos assim de muita falta de ar, né? E um detalhe, lá na UTI, quando eu precisei fazer um exame de coletar material do pulmão, né? Eles entram com a sonda para biópsia, né? Biópsia. Aí eles falaram, olha, a gente vai ter que tirar você da UTI, você vai ter que descer para o andar embaixo, vão te anestesiar para a gente fazer uma biópsia do seu pulmão. Eu sabia o que está acontecendo. Tá bom, eu já tinha passado coisas horríveis, né? Para mim, o que tiver que fazer, faço. Quando eu cheguei lá, eu lembro disso assim claramente. A enfermeira muito educada, assim, muito tranquila, ela disse assim, William, eu vou aplicar anestesia na sua veia, você vai apagar, né? E ela conversando comigo, ela foi... Eu apaguei, eu só lembro, eu apaguei. Depois acordei entubado na UTI. Eita. Eu vi o pastor Paulo, foi na escola dominical, ele falando alguma coisa que ele já foi entubado. No domingo à noite também ele falou disso. Ele falou, né? Não sei se foi domingo, acho que foi domingo à noite, isso. Então. E eu já passei por isso. Eu acordei com tubo. É horrível. Horrível. Eu pensei que... Eu tentei falar e eu tinha um ferro, era um negócio, parecia que eu falei, meu, o que fizeram com o meu rosto? Que eu coloquei a mão no rosto, sentindo uns negócios duros, uns negócios estranhos. Aí eu tentei falar e estava um parente meu, né, de pé, que ele foi para visitar, mas eu estava acordando naquela hora.
E eu fazendo assim para tira isso de mim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí as enfermeiras correram lá e tiraram. Aí o que falaram que eu estava entubado. Eu falei, mas o que aconteceu? Você não lembra de nada? Eu falei, não, eu lembro que a enfermeira foi aplicar anestesia. Eu estou falando aqui normal, mas eu falava, imagina o cara que tem dificuldade para respirar falando assim, é que uma coisa de 2 minutos eu levava meia hora para falar. E eu falei, o que eu lembro é que a enfermeira ia aplicar a anestesia, eu estava olhando para ela e apaguei. Ele falou, olha, você estava dando pulo na maca dessa altura, você convulsionou. Nossa. E você começou a vomitar muita água. Nossa, seu pulmão estava cheio d'água? Não, olha que engraçado. Eu estava em jejum para esse exame. Precisa fazer jejum. Uhum. Eu não tinha tomado água. Para você ter uma ideia, a água era um algodão molhado porque a boca ficar ressecada e a enfermeira molhava, eu não podia tomar água. E da onde veio toda essa água? Que ninguém soube me explicar. E o médico falou, você bebeu água. Mas eu não bebi. Eu falei, como? Eu nem saio da cama, como é que eu bebi? Falou, mas tinha você vomitou muita água. E a gente pensou até ia perder você. Você dava cada pulo aqui convulsionando que... E eu não lembro nada disso. Eles estavam contando, eu não lembro nada disso. Aí acordei na UTI entubado. E eles falaram, e outra, a gente não conseguiu fazer o exame, a gente vai ter que fazer, só que a gente vai trazer todo o setor para cá. As pessoas vão vir para cá para fazer aqui, porque você descia para o setor, agora vai fazer aqui na UTI. Aí eu fiquei já preocupado, eu falei, eu já fiquei mal daquele jeito. E aí eles, para ter a certeza que não tinha nada, nem água, nem comida, então eles sugaram, né, entraram com sonda e sugaram o que tinha dentro de mim para não ter problema. Foi feito o exame e correu tudo bem. Quem tiver uma explicação do que aconteceu, nem os médicos tinham, de onde saiu tanta água. Ninguém sabe, né? Foi um negócio. Eles me contaram, eu não posso. Eles que me deram esses detalhes, eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei na UTI. Então você vê, olha a minha situação. E aí o que acontece? Já estava 11 dias ali, eles me liberaram para o quarto. Eu tinha muita dificuldade para andar. De repente eu estava andando normal, de repente minha perna pesava, como se tivesse uma bola de ferro acorrentada ao meu pé, e eu travava, às vezes tinha que me segurar, senão eu caía, a perna pesava de um jeito assim, eu não conseguia me mover. Aí tinha que esperar e tal, aí depois ia dando uns passinhos assim. E eles pediram para que eu caminhasse por causa do pulmão, essa coisa toda. E eu fui ficando ali, fiquei mais um mês, e eles não tinham assim confiança em me liberar. Aí eu com aquela palavra que Deus ia me curar, aí eles me liberaram. Ó, você vai para casa, tem um documento aqui, tem os seus exames, explicando o que você tem. Estava lá escrito por um médico, o próprio punho do que tinha acontecido comigo, e você vai para casa. Se você sentir qualquer coisa diferente, você corre para o hospital mais próximo, né, para tentar ali fazer um primeiro socorro, depois vir para cá. E a gente está te liberando, assim, vamos ver como é que você vai reagir. Eu lembro até hoje, sair daquele hospital, que eu estava só lá dentro, e vendo tanta coisa ruim, muita gente morrendo, de noite lá que eu não conseguia dormir, que era muita dor que eu sentia, e muita gente morrendo, um rapaz aqui morreu, que estava do meu lado, o outro também. Nossa. E eu saindo de lá, eu fiquei com medo de sair na rua, eu queria voltar para o hospital, eu não tinha segurança mais de eu ir embora para casa, essa coisa era, eu fiquei assim necessitado do hospital, porque esse problema, eu com medo de não respirar, né? É tipo o confinamento que a gente passou agora, né? Que você não sente segurança de sair porque você acha que vai pegar qualquer coisa, vai te pegar. Eu falei, vou passar mal, porque acostumado ali, eu prefiro ficar aqui porque eu tô segura aqui. No hospital, né? Se passar mal, alguém vai lá te socorre, dá um remédio e tal, aquela coisa. Aí eu fui para casa, achando aquilo tudo muito estranho, dificuldade para andar. E aí eu fui com essa palavra no coração, e eu peguei e decidi, falei, eu preciso buscar Deus. Não sei como é que eu vou fazer isso. E ainda estava na minha profissão de músico, mas esse período, como eu estava internado, então não tinha trabalhado não tinha ainda. como. E eu decidi o seguinte, mesmo doente, eu vou trabalhar. Precisava trabalhar. As contas estavam lá para pagar. As coisas estavam tudo lá. E aí eu falei, eu preciso trabalhar. Inclusive, eu vou entrar nesse assunto. Quando eu cheguei em casa, tinha uma intimação. Poxa. Porque esse tempo que eu fiquei parado, a minha ex-mulher me colocou no pau. Sem se preocupar se eu doente ou não. Inclusive, o oficial de justiça rasgou a carta lá no portão quando ele viu minha situação. Ele viu como é que cobra alguma coisa de uma pessoa do estado que você está. Você chegou do hospital e tinha uma pessoa uma intimação. E a minha ex-sogra tinha falado que o cara rasgou. Nossa.
Nossa. E quando ele viu foto minha, que eu estava todo inchado, por causa de corticóide, essas quimioterapia, eu era todo inchado. Eu podia ter trazido umas fotos aqui, que você ia falar mesmo, era um balão, né? E aí toda essa... Eu falei, mas eu não estava ligando. Eu falei, eu tenho que resolver aqui, como é que eu vou... Eu preciso trabalhar. Eu comecei a ir tocar sentado numa cadeira, todo mundo de pé lá e tal, e eu numa cadeirinha lá. Só que eu não estava bem, né? Aí tinha um rapaz da banda que me levava e tal. E eles até falaram, olha, fica em casa, a gente manda o dinheiro para você, como se você estivesse lá tocando e tudo. Eu falei, não, se eu ficar em casa eu vou enlouquecer, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu estava sentindo muita dor. Então, a dificuldade, às vezes começava a vir aquela dificuldade para respirar, e só que eu ficava, não falava nada para ninguém, para não alertar que eu falei, não, nem que Deus falou que ia me curar, então ou cura ou morre, mas eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Aí, nesse intervalo, tinha um rapaz que tocou comigo, que inclusive a gente usava droga junto, lembra que eu falei que tinha dois? É verdade, verdade. E ele tinha saído da banda, que ele era um freelance, mas ele ficou quase 5 anos lá. E aí ele tinha saído da banda, a gente tinha até tido um problema, assim, tinha discutido. E aí, no dia que eu fui tocar, ele estava tocando com outra banda, ele estava lá também. Esse cara, ele era desviado da igreja, ele cresceu na igreja batista, os pais cristãos, ele estava desviado, mas a gente entrava muito nesse assunto, ele também não tocava muito assunto, também na época não conhecia, não queria nem saber desse negócio. E aí ele veio conversar comigo na hora que parou de tocar, eu vi sua situação, me falaram e tal, que você está assim. Ele falou, eu voltei para a igreja e tudo. Quando ele falou isso, eu falei, me ajuda, eu preciso de alguém assim, né, com essa ideia, que até então meu tio tinha falecido, né? Um detalhe ficou lá atrás, já tinha falecido, e não tinha ninguém na minha família cristão. Os religiosos que tinha eram os católicos não praticantes, né? Só ia em missa de 7º dia o batismo de alguém, né? Ao contrário, ninguém aparecia na igreja, não tinha, se tinha. Não nascia, morria a ninguém, Bíblia ela tinha... aberta no Salmo 91, no 23, como se fosse fazer alguma coisa sozinha, né? Sem praticar, cheio de pó. Aí a minha referência era essa. E aí ele falou, não, eu vou mandar junto. Aí eu comecei a ir para a igreja com ele. Comecei a ir para os cultos e tal, e conhecendo, e fui em tudo, imagina, fui em tudo quanto é culto, de ultrapentecostal a, sabe, intelectual, lá que ninguém dá um... Eu fui em tudo, eu queria conhecer tudo. E eu lembro uma vez, que essa eu posso falar, Pode falar. A Igreja Unida do Pastor Joiada. Eu fui de lá 2 anos. E eu lembro que eu cheguei lá na época, a entrada, eu não sei nem como é que está lá hoje, mas mudou bastante coisa. Era uma escadaria redonda de entrada. Tinha uns degraus. Acho que mudou. Deve ter agora mudado. Está a escadaria retinha, mas eles tiraram aqueles degraus, estava dando problema. Cheguei lá, tipo, o culto, um exemplo, começa às 18, eu cheguei às 18h25, então já estava cheio, que lá é sempre cheio, né? Cheião. E aí eu lembro até hoje, quando eu cheguei na escada, minha perna travou, com esse problema que dava. Eu estava bem, daqui a pouco travava. Eu não conseguia, tinha que pegar a perna assim e ajudando. Aí o Fernando me empurrou, consegui um lugar lá para sentar lá no fundo. E o culto tá rolando. E eu tô lá. E para mim, algumas coisas estranhas, porque eu visitava uma igreja que eu falei que ela era muito disciplinada, e lá tá todo mundo pulando, aquela coisa toda. Mas eu tô lá, eu tô tranquilo. Aí veio a palavra, Deus falou, foi maravilhoso. Aí o pastor Joiada disse assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui que Deus mandou fazer. Tem uma pessoa no nosso meio, que ele está com um problema de saúde muito complicado, nem a medicina diz que consegue resolver. E um detalhe, até hoje eu tenho esse problema, o meu pé esquerdo embaixo, às vezes, igual agora mesmo, ele está adormecido e formigando. Eu já acostumei com essa dorzinha. Sabe quando você fica, o seu pé adormece, não vem uma dor formigando? Aí não dá uma dor de você pisar no chão? Eu sinto no pé esquerdo. O tempo todo? Não, de vez em quando. Eu estou falando aqui e aí começou a doer. Agora? Aí dá aquela dor, mas eu já acostumei. Eu não tenho problema com isso. Mas aí já adormece até em cima aqui do pé. E os médicos também nunca soube o que era isso. E ninguém sabia direito isso. Era um sinal que ficou, uma situação que ficou, que eu não falava, porque eu tinha coisa que eu ia comentar do que eu sentia, as pessoas olhavam assim, meio que está mentindo, nós já tinha morrido, tá exagerando. Então, sabe aquela coisa, não vou falar, senão a mãe se preocupa, outra se preocupa, então a gente tem que manter, tá doendo, e tá lá, não, tá tudo bem, porque as pessoas já estão preocupadas, já estão tão envolvidas.
já preocupado, leucemia, vai morrer, eu ficar, né, toda hora me queixando, tá doendo isso, tá doendo aquilo, né, que corticóide acaba com você, né? Sim. O tempo te ajuda, mas o tempo te detona. E aí o que aconteceu? O pastor Jada falou assim, eu quero orar por uma pessoa. E para saber quem é essa pessoa, eu não sei quem é, mas para você ter certeza que é Deus que está falando, você sente um formigamento no seu pé esquerdo, embaixo do pé, que ninguém nem sabe, nem você, o que é isso. Eu quero que você venha aqui na frente que eu vou orar por você. Foi mais de 100 pessoas, né? Foi lá onde O que estava com dor de cabeça, dor de estômago, porque assim, você vai orar por alguém, ele está especificando de uma pessoa que tem um problema no sangue, que tem um sinal no pé assim, que é até o meu amigo que estava comigo falou, rapaz, tem bastante que gente com problema no pé aqui. Aí foi um monte de gente lá pra frente, com dor de estômago, com dor de cabeça, com enxaqueca, com tudo que você imaginar. E eu lá no meio, mancando, fui lá. O pastor Joiada não me viu no meio daquela multidão, ninguém sabe quem eu sou, estou lá no meio. E ele começou a orar. E aí começou a queimar lá no dedão do pé e foi subindo um fogo assim no meu corpo, assim, mas gostoso, assim, aquela coisa, sabe, aquele momento que você está livre de tudo. E eu senti aquela coisa gostosa assim, me queimando, subiu pro coração, meu, que coisa maravilhosa. E eu falei, nossa, que é isso? Eu comecei a ficar preocupado, porque eu imaginava assim, acho que eu vou cair endemoniado, eu acho essa é alguma coisa, né? Mas é gostoso, né? Assim, uma liberdade, parecia que eu poderia voar naquele momento se eu me jogasse, assim, era uma sensação muito gostosa. Aí eu saí daquele dia, daquele culto, com essa sensação. E aí eu fui para casa pensando em tudo isso aí. Aí o que aconteceu? Eu tive conselho de algumas pessoas que eu deveria desenvolver essa parte espiritual. E a pessoa que eu estava envolvida nessa época, ela tinha esse tipo de religião, feitiçaria, esse tipo de coisa. Eu não estou aqui julgando a religião de ninguém, estou contando a minha história. Que era a religião dela, mas você tinha outra religião. E aí que eu tinha que largar essa minha busca que eu estava tendo, que isso não ia dar certo, porque eu precisava confiar em alguns guias e tal, espiritual, e eu precisaria estar nesse lugar. Eu estava muito balançado, assim, ao mesmo tempo feliz com algumas coisas que estavam acontecendo, mas a doença estava lá, ela me judiava todo dia eu sentia uma dor diferente. Tinha dia que eu dormia, tem dia que eu não dormia. E essa coisa da cura que Deus me prometeu na UTI, ela não estava chegando, e eu já estava ficando um pouco preocupado. Eu falei, eu acho que eu tenho que procurar se realmente, porque até então, querendo ou não, eu só conhecia aquele caminho, certo? Certo. Porque a religião da minha família não era muito forte, porque não eram praticantes. Eu tive esse contato com o evangelho na igreja e tal, mas eu só tinha aquilo, eu não tinha outra coisa para comparar. Minha cabeça era essa. Eu falei, não, então eu vou lá. E eu pensei comigo, se Deus estiver nesse lugar, eu sirvo a Deus lá. Se eles podem resolver meu problema. E eu fui até lá. Meu, foi terrível. Não era o teu lugar? Não. Uma pessoa que eu conheço muito, que fazia trabalho lá nesse lugar, ela foi possuída do espírito demoníaco. Hoje eu sei o que é. E quando ela foi possuída, o rosto dela ficou transformado. Era uma pessoa bonita, assim, uma pessoa que sempre se arrumou bem, uma mulher bonita. O rosto dela ficou estranho. Eu não sei se só eu que estava vendo aquilo, eu não sei, mas ela ficou horrível. A voz dela mudou. E ela chegou perto de mim e disse assim, ó, me deram um animal como sacrifício para tirar a sua vida. E eu vou levar você é meu. Nossa, meu Deus. E eu fiquei olhando aquilo, e as pessoas que estavam lá até pediram, a pessoa que cuidava desse lugar lá, que era o líder ali, né, pediu que algumas pessoas saíssem de lá, porque ia ser um negócio muito pesado e perigoso. E começou uma manifestação terrível lá, e eu todo confuso, e eu lá no meio, e eles rodeados, eles estavam em volta de mim, e todo mundo estava possuído. Todo mundo estava diferente, falando coisas e discutindo, ele é meu. Ficou um negócio estranho. E eu fechei o olho e comecei a orar. Eu falei, Deus, se o Senhor estiver aqui nesse lugar, me confirma. Aí eu fico aqui. Eu sirvo o Senhor aqui. Porque lá tem histórico de gente curada de câncer, tem histórico de gente lá com doenças incuráveis que foram curadas naquele lugar. Eu já conhecia aquele lugar de vir falar, eu nunca tinha ido lá. Sim. Já conhecia as histórias e testemunhos de pessoas que já teve esse problema, problemas horríveis e estavam curadas. Né? E aí eu comecei a orar, e aí Deus me abriu meus olhos espirituais, eu consegui entender que tudo que estava acontecendo ali não era algo de Deus, que não era o meu lugar. E aí esse
espírito aí, ele pediu algumas coisas para mim, para me liberar, como um sacrifício. Eu teria que sacrificar um animal, eu teria que comprar champanhe, charuto, uma série de coisas lá, uma lista que ele mandou para o líder espiritual daquele lugar, e que eu tinha que entregar num certo lugar, numa mata virgem, como eles falam, então, uma cachoeira, coisa do tipo. E na hora me deu tanta revolta que eu falei, eu não vou dar nada para ninguém, não. Quer dizer que um vem, entrou porque alguém matou um animal para me matar. Parecendo coisa de traficante, agora eu tenho que pagar para ele não me matar. Quer dizer, ele ganha. E como é que... Falei, não. Falei, na igreja eu ouvi um Deus que não pede nada. Ele não pede nada disso para curar alguém. O mundo espiritual ele é legalista, né? Ele tem esse negócio. Toma lá da cá, alguém pagou para entrar, mas vai ter que pagar para sair. Esse é o mundo espiritual. As pessoas não têm noção de que da seriedade, da realidade do mundo espiritual. E às vezes mexe com coisas que não conhece, acha que é brincadeira, mas a coisa é o negócio séria. Pega aí e a gente nem percebe. E aí eu fui embora aquele dia, e aí as pessoas que estavam comigo, que me aconselharam lá, ficaram muito preocupados, porque aí eu sofri As próprias pessoas lá ficaram preocupadas porque eu sofri uma ameaça, que eles falaram, você vai sair daqui, você vai estar morto. O espírito que veio, que para te buscar, ele vai te levar, que você está sem proteção nenhuma. E eu peguei e fui embora aquele dia. E aconteceu uma outra sessão numa outra sexta-feira. Eu fui numa sexta e aconteceu na outra sexta-feira. Eles queriam que eu voltasse para rever essa questão que eu me neguei a pagar, né, o sacrifício. Aí nessa semana, o que eu fiz? Liguei para o meu amigo, falei, rapaz, aconteceu assim, 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 eu preciso fazer alguma coisa. Para a igreja, vamos orar, vamos, né? E aí aquela semana a gente ficou buscando a Deus. Aí na sexta-feira a gente tinha combinado de ir para... Não, aliás, a gente tinha combinado numa quinta, na segunda-feira ir num culto, que no final de semana não ia dar para mim ir, eu não sei o que eu ia fazer, que não ia dar para mim ir. Aí ficou combinado, foi na quinta-feira a última vez que a gente tinha nos visto. Quando foi na sexta-feira, esse pessoal que estava lá, estava perto de mim, ele estava muito agitado. Sabe quando você percebe que alguém quer falar alguma coisa para você, mas está com medo de falar, e a sua reação... Aí até que alguém criou coragem e falou assim, eles falaram que você precisa voltar lá hoje, porque lá no meio da semana veio um espírito e possuiu uma pessoa lá e disse que se eu não fosse, como sinal, eu ia sentir um punhal entrando na minha coxa esquerda. Nossa, que pesado, William. Aí eu falei, tá de brincadeira, né? Eu falei, mas eu não vou entregar o que ele me pediu. E aí eles ficaram tudo preocupados, porque essas pessoas realmente já viram coisa... É a fé deles, né? É a fé deles. Acreditam. E eu estou me negando aí. Só que assim, como é que eu fiquei agora? Eu estava me sentindo sozinho. Cadê Deus com as promessas? E agora uma ameaça. Uma pergunta para você. A sua fé se abalou? Você não tinha uma qual fé que era ainda? A minha fé? Que eu quero a cura. E eu não sabia dessa questão da experiência de Deus. A promessa que eu tinha de Deus, como ele disse lá na História das Clínicas, que ele ia confundir a medicina, me curar para me ter uma escolha. Deus, olha como ele é maravilhoso. Eu ainda ia escolher, não era obrigado. Às vezes eu vejo as pessoas falando, Deus me obrigou a servir a ele. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Não, é verdade, isso aí não é Deus da Bíblia. Ele pode curar qualquer pessoa para dar liberdade para essa pessoa escolher o caminho que quer seguir. Ele fez isso comigo. Eu vou te curar e você precisa decidir. Exatamente. Se você passa nesse mar vermelho e canta o hino da vitória, mesmo com todos os... Você viu o que está acontecendo na palavra e as coisas estão atormentadas do meu lado? Para mim passar, é a palavra que eu ouvi. É verdade. E aí ele estava me dando um tempo de escolha. Ia me curar e dar um tempo de escolha. Só que isso não estava acontecendo. Eu comecei a buscar outros recursos. Se eu falar de fé, eu não tenho fé aí. É verdade. Eu não tenho, na verdade, o que está acontecendo é o que ele falou, do barulho da água. E se você quer ter medo, mas ia ter que passar. Eu estou acreditando nessa palavra, mas eu não desenvolvi fé. Eu não sei esse negócio de fé. Eu estou atrás de Deus. Eu fui na evangélica, eu ouvi umas promessas, mas a coisa não está acontecendo. Eu fui lá, já apareceu do lado espiritual, né, alguma coisa confirmando, opa, casou. Ele, inclusive, até ele me mostrou, esse espírito, a forma que eu ficava nas madrugadas quando eu passava mal. Ele me imitava. Nossa. Quando estava só ele falou, eu vejo você lá, você fica desse jeito. Ele começava a me imitar. Então foi uma experiência muito forte. Parece assim, parece estar ultrapassando a revelação de Deus que eu tive até aquele momento, porque ele está sendo muito concreto com as coisas. E está se mostrando poderoso, né? Sim. Que tem olhos nos lugares, que está nos lugares, que conhece, começou a revelar coisas lá muito estranhas. E eu me nego a se ver, porque ainda eu estou
porque o caminho de Deus para mim é mais fácil, não tem cobrança, ele não pediu sacrifício, não pediu animal. Eu estou pesando essas coisas, eu não estou pesando o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, não, eu estou pesando a facilidade das coisas. Sim. E aí o que aconteceu? Na sexta-feira, que eles tinham mandado esse recado no meio da semana que isso aconteceu, eu comecei a sentir uma dor na coxa esquerda, como algo queimando. E essa dor foi aumentando no decorrer da noite, ao ponto que eu já não estava aguentando mais. Eu já não estava aguentando mais aquela dor, e eu cheguei a ter um começo de infarto. Tanta dor que eu estava sentindo, eu dei um murro na parede, eu não sei como não estourou minha mão. Sabe aquela dor que você não tá, eu caí no chão, aí comecei a gritar, e eu dei um grito seguinte: Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu de mim, ao estado que eu estou. Correram comigo para o hospital. Chegou no hospital do Hermelino, foram fazer exame, e eu lá morrendo de dor. O médico, quando olhou a carta, lembra da carta, o documento? Ele olhou e falou: eu não posso fazer nada por você. Os seus exames é de alguém que está em óbito. Isso aqui não existe. Ele ficou tão assustado, ele falou: corre lá para o hospital onde te trata, porque eu não posso fazer nada por você. O seu hemograma não existe, isso aqui não existe. E aí correram comigo para o hospital. Chegou lá, deram remédio para dor, não passava. O último remédio para dor qualquer, morfina. Falou: agora, meu filho, agora sai. Também não saiu. E aquela dor foi me judiando. Foi me apertando. E o médico olhou para minha cara e falou assim: meu, você está mentindo para ficar internado. Não tem nada na sua perna. Eles fizeram um exame, né, quando vê se tem trombose. A aparência da minha perna era um inchaço normal dos corticóides, mas não tinha nada assim machucado, não tinha nada. Eles passaram como uma tomografia, tem um outro nome que eles falam, para olhar dentro, né, como um raio-x, coisa parecida, e não tinha nada, estava tudo normal. E eles estão falando: você está mentindo para ficar internado. E eu chorando, desesperado de dor. Eles me levaram para o quarto. E eu comecei: Deus, olha o que está acontecendo comigo. Comecei a falar com Deus, aí a dor foi amenizando, aí ficou suportável. Já não ficou aquela dor, já ficou suportável. E aí eu comecei a chorar desesperado. Porque eu falei: voltei para a estaca zero. Aí eu fui em outro lugar, ver se o Senhor está lá, acabei confrontando esse mundo espiritual que eu não conheço, eu não sei como é que funciona, e agora eles vieram contra mim, eu não tenho o que fazer, eu estou sozinho, o Senhor me abandonou, eu estou ficando pior do que antes. E o que vai ser agora daquele negócio de cura, de mar vermelho? E Deus não falou nada. Quando foi no outro dia, dormi depois de muito custo, né? Dopado. Esse meu amigo foi lá no hospital me visitar. Isso, aquilo ali foi divisão mesmo. Aquele dia ele chegou de um jeito, sabe quando chega uma tocha, que você olha para a pessoa até vermelha, assim, meu Deus, ele estava diferente. E aí ele falou: eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. Aí eu falei para ele: olha, para mim acabou. Falei para ele: confiei em Deus e Deus não pode fazer nada por mim. Eu sou tão indigno que nem Deus me recebe mais. Veio os espíritos lá e agora eu tenho uma ameaça deles. Eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Ele falou: nós não vamos fazer nada a não ser orar. E aí ele colocou a mão em mim e começou a orar. Foi muito forte aquilo. Ele falou umas palavras assim que entrou no meu coração com uma força tão violenta. Oração normal: Deus, eu te peço em nome de Jesus, que entra com providência na vida do teu filho, ao estado que ele está. Ele mexeu no mundo espiritual. Ele foi falando, que é normal, às vezes uma oração assim, mas aquilo estava muito forte para mim. E eu fui melhorando, aquela dor foi sumindo, ao ponto que eu recebi alta. E aí, o que aconteceu? Eu fui com aquele, falei: eu preciso agir diferente. Até aqui, algumas coisas deu errado, eu tenho que analisar as coisas que eu fiz e tentar mudar isso. Outro dia até aconselhei uma pessoa, que a pessoa disse assim, que ela sempre cai, ela sempre desobedece a Deus. Eu falei: então, nessas desobediências suas, você tem que analisar o que você está fazendo e está dando errado e mudar. Você tem que mudar suas estratégias. Né? Então, você muda, porque se toda hora você cai, Deus está te alertando: olha o que você está fazendo, muda, porque vai dar certo. Foi o que eu fiz. Eu falei: agora é o seguinte, eu pensei comigo: eu vou confiar minha vida inteirinha a Deus. Não quero saber de mais ninguém. Eu vou confiar em Deus. Ele me cure ou ele me mata, não interessa. Eu vou de direção a Deus. Aí eu comecei a cultuar de verdade, comecei a ir para os montes orar de madrugada, junto com esse amigo. Era assim, no meio da chuva, no barro, o dia inteiro com a Bíblia na mão, e aquela loucura. Aí um dia chegaram em mim
uma pessoa muito querida, que eu tinha como uma segunda mãe, mas que também estava nesse ambiente lá espiritual, ela disse assim, olha, você sabe que eu amo você como se fosse meu filho. E vou te dar um conselho. Aceita lá a proposta que te fizeram. É só algumas coisinhas. Você dá e você vai ficar livre. Quando ela foi falando isso, aquilo me irritou. Me deu uma ira, assim. Eu disse para ela assim, olha, você é como se fosse minha mãe. Você sabe o respeito e o amor que eu sinto por você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vivo com Jesus, mas não sirvo eu morro com Jesus, mas não vivo com esses demônios. Quando eu falei isso, talvez não, vai falar e algumas pessoas falam, isso é loucura. Eu ouvi um barulho de corrente se arrebentando. Foi tão estranho que essa pessoa que estava comigo, ela fez assim como se ouvia alguma coisa, mas não discernia. Mas eu ouvi muito nítido, eu fiquei procurando. E eu falei, meu Deus, eu estou ficando louco agora. Mas aquele som trouxe uma alegria no meu coração assim, tremenda. Glória a Deus. Aí, de novo, o Espírito Santo veio no meu coração e falou, agora eu estou na briga de verdade. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Exatamente. Aquele que confessa Jesus com seus lábios e crê no teu coração, está salvo. Eu não tinha confessado. Eu não tinha entregado. Eu não tinha dito para ele que eu morro contigo. Isso foi muito forte, isso foi libertador. Eu mesmo da situação que eu estava, daquele dia, aí eu fui crente. Eu fumava ainda cigarro, parei com o cigarro, joguei fora. O relacionamento que eu estava muito bagunçado, já resolvi. Deus falou, resolve, porque agora eu tenho um particular com você. Saí de lá, coração partido por causa do meu filho que era pequeno na época, mas não tinha mais jeito, esse relacionamento já estava ruim. Essa pessoa até olhou para mim e falou assim, você está pagando tudo que você fez de errado. Eu falei, é verdade, que bom que ainda é em vida, porque depois dessa não tem como pagar mais nada, eu já estava crente demais. Fui para a casa da minha mãe, e aí decidido a parar com a música, porque eu estava lá ainda, eu ainda estava lá. Nesse processo você ainda estava tocando, né? E aí eu orando a Deus, caiu tudo, eu orava a Deus. Deus, e agora é hora de sair? Deus falou, ainda não, que você tem um trabalho, tinha um outro segundo CD que eu ia produzir ainda, precisava terminar e eu tinha dado minha palavra. Então você vai. Eu falei, Deus, mas eu vou ficar naquele lugar. Ele falou, vai. Você vai sair lá como um homem e você ficou lá até hoje. E tem algo lá ainda que, quando você fizer, você sai. Estou indo tocar lá no Polo Norte, Serra da Cantareira. Lá era de terça-feira, encontro dos artistas. A gente era a banda que acompanhava esses artistas, os caras famosos que a gente vê na televisão. Eles faziam esse encontro lá, lugar cheio. E de repente eu estou lá, uma garçonete que eu já conhecia lá, ela se relacionava com um conhecido meu, que era segurança daquele local. Ela tinha pego ele traindo ela na própria casa. Ela chegou em casa e viu, e ela estava desesperada aquele dia. E ela encostou do meu lado e começou a falar, olha o que seu amigo fez comigo e tal. E uma palavra no meu coração falou assim, fala da graça, fala do amor, fala de Jesus. E eu falei, eu pensando, mas eu não sei nem como começar. Aí eu abri a minha boca. E eu falei para ela assim, existe solução para o teu problema. E no meio da orgia lá, da bagunça, viu? O som rolando lá, e eu falando para ela, Jesus salva, liberta, Ele perdoa. E ela ficou olhando para mim, mas como? Você é um cara que toca na noite, eu conheço a sua história. Eu falei, então, você conheceu outro cara, eu sou outra pessoa agora. E eu vim apresentar Jesus para você. Isso aconteceu, eu fui num processo conversando com ela, e ela era a minha porta de saída. No dia que ela aceitou Jesus, hoje ela é obreira numa igreja. Glória depois a Deus. de muito tempo, Deus falou, agora é sua saída, pega o seu instrumento, acabou para você. Cheguei nos meninos, já tinha avisado que eu ia sair. Mas foi assim, foi uma coisa natural, não foi dolorido, não foi? O que foi... Não, eu estava tão envolvido que eu não estava olhando os problemas. Eu falei, Deus mandou sair, eu já tinha avisado para eles que eu sairia assim que concluísse o trabalho. Inclusive, esse segundo CD teve um problema que acabou não dando certo. E aí eu peguei e falei para eles que ia sair. E aí chegou o dia, eu já tinha preparado uma pessoa para ficar no meu lugar, que é meu amigo até hoje. E aí eu peguei e falei, eu estou indo embora. Peguei meu instrumento, meu violão, coloquei no saco e estou indo embora. Feliz da vida. Vença, vou ter outra vida. E eu fiquei pensando, e o emprego? Eu vou ganhar dinheiro com o que agora? E aí? Então, fiquei 2 anos desempregado. E nesses 2 anos eu estou numa corrida assim, buscando Deus. E Deus confirmando que ia me curar. Um belo dia eu estou num culto num lar, por isso que eu gosto de culto no lar. Estou na porta, tinha um jovem sentado na sala, não tirava o olho de mim. Esse dia estava o Mário Jardim, que é do grupo Radicais da Fé, que é um grupo de samba, meu amigo.
E são crente, viu? É samba, mas são crente. Faz trabalho em penitenciária, ganha muitas almas para Jesus aí. São homens sérios. E ele estava pregando nesse dia. Distraiu meus olhos, de repente esse jovem estava atrás de mim. Ele falou no meu ouvido: Deus manda te dizer, eu estou doente de leucemia, eu estou no processo ainda, um dia ruim, um dia bom, um dia mais ou menos, estou nesse processo, tomando remédio, acompanhado pelos médicos. Deus manda te dizer, ele vai te dar uma esposa. Eu pensei comigo, tá de brincadeira, né? Que tipo de profecia é essa? Aí eu pensei comigo, mas eu respeitei o rapaz, mas aquilo que ele falou queimou. E eu saí daquilo, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu falei, meu Deus, mas que é isso? Que eu vou casar, mas quem vai querer casar com uma pessoa? Eu nem tenho nem pretendente, não penso nem nisso. Eu estava pensando até em não ter mais relacionamento, viver uma vida de solteiro. Sabe, entregar para missões e não ter um relacionamento. E achei aquilo estranho, mas aquilo me incomodou. Eu estava deitado e pensando naquilo. De repente Deus me visita mais uma vez e disse assim: você não entendeu? Soma as coisas. Você acha que eu vou entregar uma mulher para você cuidar? Com você doente, está chegando o seu momento. Olha, tá vendo? Meu Deus, pensa num cara alegre, que nem dormiu aquela noite de alegria. E continuei minha caminhada. Aí o que eu fiz? Os médicos falaram que eu não poderia parar de tomar aqueles medicamentos, que mesmo com medicamento eu poderia a qualquer hora morrer. Que era muito estranho eu estar vivo ainda. Coloquei minha fé em prática. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. É você e Deus. Parei com a medicação. Parei. Não quis saber mais. Parei de tomar aqueles medicamentos. E continuando indo lá no médico uma vez por mês, passava o dia fazendo hemograma tal, para ver como é que estava, né, as alterações e tudo. E cada hora que eu ia, o médico falava que tinha alguma coisa acontecendo, ele cochichava com os outros, mas não falava direito para mim o que era. Está tomando os remédios? Eu falava, eu estou tomando tratamento, né? Tratamento, estamos aí, né? Desculpa. Estamos aí. 6 meses passaram, eu sem medicamento, desinchado. Comecei a pôr as minhas roupas, porque já não servia mais. Pra você ter uma ideia, aqui no meu peito, estourava tanta ferida por causa da medicação, que eu colocava uma camisa, ela grudava na ferida, e eu tinha que puxar assim, ia saindo as cascas da ferida. Minha filha, outro dia, estava comentando, pai, eu lembro de você, saindo sangue, assim, aqui era tudo cheio de ferida. Nossa. Estourava, a minha situação era difícil. E aí, se eu estava com camisa, a camisa colava, eu chegava em casa, eu tinha que puxar assim, com cuidado e tal, saiu casca de ferida, sangue, era horrível. Situação, e aquilo começou a sair, indo embora, eu melhorando, a coisa começou a ficar bom. Aí eu fui resumindo, eu fui no meu último exame, apresentei para o médico. Quando eu sentei, o médico olhou para mim. Ele falou, você sabe que tinha uma equipe aqui de 50 médicos cuidando de você, né? E que você, para nós aqui, você tinha 48 horas de vida quando você chegou. Muito estranho você ainda estar vivo e agora te ver assim, você está corado. Ele falou até, está bonito, né? Tá arrumado, está com um olhar diferente. E ele falou, e eu vi os seus exames, e tem alguma coisa estranha. Não tem mais nada no seu exame. Tipo, e aí? A gente viu no decorrer que alguma coisa estava acontecendo, só que a gente achava que era erro, né, de não sei o quê. Mas agora não tem mais nada. Você está num estado, para você ter uma ideia, como se fosse uma criança, tudo novo. O seu pulmão, que tinha todas aquelas marcas, a gente falou de arranhão, não tem mais. Glória a Deus. Você está de uma forma, ele falou, vou te falar que é um milagre isso. A gente médico, muitos não acreditam. Mas aconteceu com você uma coisa que não acontece. Ele falou, você sabe do histórico, eu estava há 1 ano e 2 meses nesse processo. Das pessoas aqui dentro, como é que é? Quantos jovens já morreram com doenças desse tipo? E agora, você me apresenta aqui, aparece aqui desse jeito, curado. Eu estava sozinho aquele dia, porque eu não queria que ninguém nunca fosse comigo nesses exames, porque eu falei, não, deixa que eu vou sozinho. Aí, Catherine, minha vida mudou. Glória a Deus, comecei a frequentar uma igreja, fui batizado muito rápido, crente de verdade. 6 horas da manhã eu estava na igreja orando, eu e o pastor, e buscando ajuda, e desempregado, e Deus sustentando. Comecei a sair e contar meu testemunho. Aí sendo edificando vidas, aí logo Deus me deu o dom de pregar, de entender a palavra, coisa que eu comecei a ler, entender muito rápido. Às vezes os irmãos falavam assim, rapaz, eu levei muito tempo para entender isso, você leu, já entendeu. Eu falei, eu não sei como, para mim está sendo até tranquilo.
E aí eu comecei a sair por aí, contar o testemunho, e as situações difíceis, porque a coisa ficou feia, minha mãe desempregada, eu morando com ela, a reserva que eu tinha de quando eu tocava acabou, e aí, sustentado por Deus. Meu filho às vezes estava em casa, queria tomar leite, não tinha leite. Ele tinha que dormir sem tomar o leite. Era desse jeito. Eu não queria depender de ninguém. Eu orava que eu quero a dependência total de Deus, que Deus enviasse alguém, mas que eu não ficasse pedindo as coisas para as pessoas. E aí eu saía para ir para a igreja, quando eu voltava tinha uma cesta básica em casa que alguém levou. Amém. Eu estava numa igreja uma vez, veio um pregador de fora, estava na Assembleia de Deus ali da Buturuçu, veio um pregador de fora, ele pregou, quando ele terminou, ele tirou um envelope e me deu, com dinheiro dentro, que era da conta que ia cortar de água e de telefone de casa, que naquela época eu usava telefone. E eu falei para ele, não, mas você veio de Guarulhos de longe, a igreja aqui que tinha que te abençoar. Ele falou, você não entendeu, meu filho. Quando eu estava me arrumando, ele falou, põe no envelope valor tal e entrega para o rapaz, aí ele vai estar lá no som, lá na igreja. Você entrega para ele. Amém. Então eu comecei a viver essa loucura do evangelho. E as pessoas olhando para mim, não estão acreditando no que está acontecendo. E aqui eu já estou indo, né? A gente já está indo para o final. Já. E aí, pronto, veio a minha conversão, veio a minha cura. Conheci a Vilma, hoje é minha esposa. A gente vai fazer agora 14 anos, dia 9, né, de fevereiro, que a gente está junto, 14 anos. Conheci ela na igreja, eu estava lá no som, ela no meio das irmãs. Veio mais uma vez, Deus falou assim, tá vendo lá no meio? Tá vendo a irmã Vilma? Ela é a sua esposa que eu escolhi para você. Ele falou para você? Desse jeito. E aí a gente já rolava assim, mas era assim, muito respeito, né? Mas com cuidado e tal. Já rodava aquela piscadela. Só que eu não estava assim, muito atento a isso. Quando Deus falou isso no meu coração, aquilo desaflorou. Aí começou a vir um gostar, um amar, assim, de querer estar perto dela. E aí o meu filho ia muito brincar com o Lucas, que é o filho que ela já veio separada, né? Antes de se converter. E ele brincava muito, tem quase a mesma idade. E aí começou esse contato. A filha dela já orava 2 anos na madrugada num propósito para que Deus unisse eu e ela. Porque a filha dela entendia que eu era assim, a melhor pessoa que poderia cuidar da mãe dela, porque ela me conhecia lá na igreja, viu minha luta, né? A Gisele aqui, minha filhona. E aí realmente aconteceu. Nós nos casamos. Amém. Estou hoje na presença de Deus. Deus abriu a porta, nunca mais fechou de trabalho. Glória a Deus. Não tenho o melhor trabalho do mundo, mas é o que Deus preparou. Né? Hoje eu trabalho em uma clínica veterinária. Estou lá há muito tempo. O pessoal de lá, até o dono de lá, falou assim, não me vejo sem você aqui. Ah, mas você trabalha com bichinhos, e bichinhos E são tudo eu de gosto. bom. Eu amo bichinhos. Então, a minha história é essa. Se resumiu e que minha vida está totalmente entregue para Deus. Eu já não tenho mais como precioso, como Paulo diz, a minha vida. Eu sou falho, mas vivo para Cristo. Ai, glória a Deus. Eu erro, mas vivo para Cristo. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Talvez você que está me ouvindo, talvez você até diga assim, mas eu não acredito nessas coisas. Então fique sem acreditar. Eu também um tempo fiquei sem acreditar. Mas aconteceu comigo. Parece história da carochinha, parece enredo de novela, mas o pessoal não tem noção do que das coisas que as pessoas passam e como Deus transforma, como Deus faz as coisas acontecer de uma forma que você fala, não dá para entender. E não é para entender mesmo. Não é para entender. A própria palavra fala que os sábios ficam sem entender aquilo que Deus faz, porque não é para entender, é para viver. E crer que Deus Ele é poderoso. Deus sabe como trabalha, para você ver. Quando eu vim para a igreja, eu pensei, bom, eu mexo com música, eu posso até profissionalmente dizendo, ter alguma coisa a ver com isso. Para mim vai ser um meio mais fácil. Deus falou, não, seu negócio é com a Bíblia. Como é que você vai entender, me adorar com a música, se você não conhece a Bíblia? Verdade. E foi quando eu comecei a ler bastante, mas lia muito, muito mesmo. E Deus me tirou, porque era minha idolatria. Lembra que eu falei no começo? Eu idolatrava isso. Então Deus tirou isso do meu coração. E foi me preparando para que eu poderia, como hoje eu às vezes faço uso disso, mas que não fosse a primazia na minha vida, não é a primeira coisa. Se me tirarem isso de fazer, não tem problema nenhum. Não tenho problema com isso. E Deus me chamou para um outro particular. E para você ver como é que é as coisas. Eu saí desse meio. O grupo era bem conceituado, tocava nas melhores casas. A gente assinou contrato com a Polygram na época, que hoje é a Universal Pictures, que era uma multinacional. Eu sentei com o Sting, o produtor. Cara, ninguém chegava perto dele. Nós sentamos na mesma mesa que ele. Ele era o que estava produzindo o trabalho. Né? E muitas outras pessoas estavam envolvidas na época, como o Fabinho, baterista do Negritude, que é convertido. Ele congrega hoje lá na Mitre, lá em Guarulhos. Ele se converteu antes de mim.
amigaço, um baita baterista, gravou todo mundo que você imaginar aí de artista. É. Então essas pessoas começaram a fazer parte da minha vida. E aí eu não tinha isso como primazia, meu negócio era buscar a Deus. E aí chegaram a me oferecer, falou, você saiu lá do mundo, tem uma igreja, não vou falar o nome, ela pode usar dos seus dons e você pode ganhar em culto todo dia e você ganha com isso E eu não quis. Fiquei 2 anos desempregado. Cheguei a passar pela prisão por causa de pensão. Lembra que eu tive um problema? Verdade. Aí voltou esse problema. Aí quando a pessoa já tinha desistido, entendido, mas o processo estava lá, não foi retirado, eu nessa correria tudo, eu fiquei 10 dias, que não é uma prisão de bandido, né? Você fica retido em vários casos lá. Abri uma igreja lá dentro. Quando eu cheguei lá, tinha gente pregando lá, essas pessoas, quando eu cheguei no outro dia, saíram, entregaram o trabalho na minha mão, evangelizamos lá dentro, um monte de gente aceitou Jesus. Foi um negócio doido. E eu saí, Deus falou, você vai ficar aqui 10 dias, sua tribulação, como diz em Apocalipse, é de 10 dias. O 11º você não está mais aqui. Então prega a palavra para esse povo aí. Então, eu saí de lá e deixei obreiros lá pregando lá, naquele lugar. Amém. É um lugar que estava se renovando. Era um mover de Deus lá muito estranho. E a pessoa que me prejudicou com isso foi até lá, retirou tudo. Deus estava abrindo as portas. Amém. Agora chegou a hora do perdão, né? Das Uhum. pessoas que eu tinha machucado. E aí? Porque isso ainda ficou. Todas as pessoas que eu me relacionei, não todas, mas a que eu tive mais um tempo, fui sentado com essas pessoas, pedi perdão, limpei minha ficha. São meus amigos, minhas amigas até hoje. Mas teve a cura, né? Começou em Teve. você e você... E aí eu pude evangelizar essas pessoas. Essas pessoas foram para a igreja, aceitaram Jesus. Pessoas que foram feridas por mim lá no passado. E agora estão tendo contato com Deus. Amém. Glória a Deus. E eu pedi para Deus, eu quero que o Senhor me honre nessa parte. Porque eu vou ficar com uma ficha suja e continuar minha vida para frente. No dia do meu casamento com a Vilma, chegou uma carta em casa. E essa carta era da minha ex-mulher. E ela dizia o seguinte, a Vilma ficou assustada, que ela falou, como é que pode uma pessoa que você tanto prejudicou te tecer tanto elogio? Ela escreveu uma carta só falando de elogio. Falou, ele é um grande homem, teve seus problemas, e a Vilma leu essa carta chorando, porque ela até imaginou que poderia ser o contrário, né? Para minar aquela situação. E aí, aquele dia, Deus falou, tá vendo? Eu falei que eu ia limpar a sua história e começar uma história nova na sua vida. Então, eu quero dizer o seguinte, não desista. Não desista. Coloca Deus como primeiro lugar. É verdade. A gente trabalha muito, a gente corre muito. Tem pessoas que dizem para mim, você largou sua carreira, você largou o que você mais gostava, as coisas estavam dando certo, para agora você entrar numa vida que te trouxe desemprego, te trouxe um monte de problema. Mas é como eu disse, eu morro com Jesus, mas não vivo mais enganado. Amém. E eu falo sinceramente, esse dia eu falei para minha esposa, Deus já cumpriu na minha cabeça tudo o que Ele prometeu. Eu estou pronto. Não tenho medo, não. Eu sei o que é a morte, passar pela morte. Eu sei que é estar perto. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que isso aqui. E quando eu estou falando isso, eu sei que tem pessoas me ouvindo, e Deus também está falando comigo, porque a gente dá muita atenção às coisas que vão acabar logo. Verdade, a gente corre, né, buscando vento. E aí nós recorremos a Deus só quando realmente já procuramos de tudo. Como a mulher do fluxo de sangue, né? Procurou tudo, não tem mais o que procurar, agora vai atrás do curandeiro Jesus. Mas pela fé dela, ela recebeu muito mais do que cura, né? Ela tocou nas vestes de Jesus. E eu me sinto como essa pessoa que chegou até Jesus e foi vivendo experiências. Deus se revelava para mim nos sonhos. Deus sempre falava comigo. E foi me encaminhando. Para até hoje, eu sou ainda falho, mas eu brigo pela fé. E quando eu vim aqui para a Videira, eu já passei por muitas igrejas, já congreguei em muitos lugares. Graças a Deus, sempre deixei histórias lá. Pastor Edgar, por exemplo, a gente construiu uma história de missões, de coisas que a gente fazia para pregar no tráfico, por exemplo, na frente do tráfico. Sempre com muito respeito, mas se vendo o poder de Deus se aperfeiçoando. São pessoas muito necessitadas de palavra, né? Com Porque certeza. Geralmente sempre tem um filho de crente no meio que está desviado, mas o Senhor está ali cuidando, e são pessoas que eu creio que as mães têm promessas de que os filhos vão voltar, e tem que ter gente ter coragem de chegar lá e pregar para essas pessoas para trazer de volta. Então hoje eu decidi vir
para a videira porque eu acredito no trabalho. Eu acredito na seriedade. Ninguém é perfeito, toda igreja tem problema. Eu já passei por algumas, eu sei. Já fiz muito trabalho nessas igrejas. Conheci o pastor Macedo ainda quando ele estava na Assembleia de Deus. Ele era bem diferente, né? Ele era até bonito na época, agora está envelhecendo. Não, eu acho que ele está melhor agora, porque antes ele era só o chassi do grilo. Então, um pouco de longe, um pouco de perto, às vezes no mesmo ambiente da igreja, mas sempre foi uma pessoa séria. Aí, quando eu soube que tinha aberto um ministério e tal, a gente chegou a conversar, comecei a visitar, e Deus colocou no meu coração de estar aqui. Eu não sei quanto tempo, espero que seja, né, até eu me aposentar, de verdade, mas a gente veio para servir. O pastor Macedo me conhece, a gente sempre conversa e sabe das minhas pretensões, que é de servir a Deus e poder ajudar com aquilo que eu sei fazer. Então estamos na mesma missão. A gente está aqui na mesma missão. Na mesma missão. Então, já fui frustrado em ministério, já tive problemas, já como todo mundo, né? Sim. E com esse meu histórico, e as pessoas queriam às vezes aproveitar desse histórico. Já tive essa fase de, você vai ser um grande pregador, você pode sair ganhando dinheiro com isso. Eu me neguei a isso. Eu falei, eu não quero isso, porque se eu for esse tipo de gente, eu vou comercializar a palavra de Deus. Eu vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, eu prefiro tomar as devidas pancadas, né? Vamos dizer assim, no meio, mas ser autêntico. Não interessa onde eu esteja. Quer que você faça, eu vou sempre ser essa pessoa. Então, se não gosto do jeito que você falou, o jeito que... Irmão, fique em paz. Cada um Deus deixou uma missão para cada um fazer. Eu estou tentando seguir a minha. Não perfeito, porque ninguém é, mas eu tenho no meu coração toda essa chama, tudo que, quando eu reconto isso, igual estou fazendo essa noite, minha fé aviva muito mais. Amém. A minha também, que é muito, muito forte a sua história. Porque de onde eu vim, eram lugares que muita gente queria estar. Eu não quero ficar expondo nomes e nada, mas graças a Deus hoje eu tenho amizade com muitos músicos que estão aí nos holofotes. Sim, sim. Falo com eles, a gente tem o nosso respeito. Já me chamaram para voltar, para trabalhar com produção lá, que tem lugar para mim e tal, não sei o quê. Mas eu falei, não quero mais isso para a minha vida. Não quero depender disso. Eu quero fazer isso livremente. Gosto da música, tenho o meu estúdiozinho em casa, gosto de fazer minhas coisas, mas não é a minha primícia, eu não estou atrás disso, não estou atrás de holofote. O que eu quero é servir a Deus. E vim para a videira com esse propósito. Assim como eu pude ser útil, né? E as pessoas serem útil para mim também, porque não é só você, né? Ensinar, mas você aprende, mais aprende do que ensina. É o mesmo propósito aqui. Amém. Então, deixo esse meu testemunho. Acredito que serviu para edificar vidas. Começou edificando aqui, né? Muito forte. A primeira parte do testemunho, você vê toda a lama, né, que você estava. E aí Deus te tirar dali e trazer, te colocar assim, falar, não, filho, agora é aqui que você vai ficar. É muito lindo, muito forte o testemunho do William, que tem bastante coisa. O William ainda falou assim, eu resumi, né? Vou resumir aqui. Ele não contou, mas hoje o William também trabalha com casa de recuperação, né? Isso, ele trabalha, tem um apoio na casa de recuperação, que a gente também ajuda da forma que a gente consegue aqui, com a igreja ajuda da forma que consegue, mas é um caminho, uma porta de entrada. É um trabalho muito, muito bom, que graças a Deus tá você ali no meio fazendo, trazendo a palavra para muita gente. Porque eu tenho um irmão mais velho que está internado lá em Nova Odessa. Agora eu posso falar livremente, porque Deus tem feito maravilha na vida dele. Tem. E um detalhe, a gente não pode desistir. Meu irmão, ele é usuário de crack há 30 anos. Era, né? Em nome de Jesus. E nós tínhamos um contato muito complicado, porque quando tocava no assunto, dava discussão. Mas aí eu fui viver a minha vida e de olho lá na família, o que podia fazer. De 2018 para cá, ele se tornou praticamente um mendigo. Não é escandalizando, mas meu irmão estava dormindo em cima das próprias fezes. Ele já não comia direito, vivia só para droga. Acabou com família, não queria saber do filho, tem neto, sobrinho. Ele viveu de 2018 para cá, ele se acabou. E eu sempre achava que eu falei, meu Deus, eu nunca consegui impactar meu irmão. Eu nunca consegui, a gente, às vezes, edificar outras vidas, faz tanta coisa. Estou lá na casa de recuperação e vê tanta gente falando, poxa, seu testemunho me ajudou, ou você falou isso, me ajudou, você fez isso, me ajudou, e eu não conseguindo ver dentro da minha casa. Até que nós tomamos uma decisão de internar meu irmão. À força, porque ele desistiu de viver. Ele falou que qualquer hora ele ia aparecer morto, que ele não desistiu de viver.
Não tinha mais graça a vida dele. Ele foi internado à força. No outro dia, ele já estava totalmente pensando, não, eu quero o tratamento. O pastor lá do local falou, seu irmão, no outro dia, a cabeça dele mudou. Isso eu vou ser contado com mais detalhes, mas só para você ter uma ideia que isso tem a ver com o meu testemunho. Eu tinha praticamente desistido do meu irmão. Nesse sentido, eu falei, eu quero esperar ele morrer, ele vai aparecer morto. Aquele negócio, né? Da forma que você encontrou teu pai, estava quase encontrando ele. E eu não, o meu testemunho, a minha vida como cristão, como obreiro, até como pessoa que às vezes sai para pregar, como músico, né? Seja o que for fazendo. Quer dizer, você faz para as idas, mas dentro da sua casa você não vê transformação. Meu irmão ficou 2 meses lá, a gente foi lá visitar ele. Não foi na primeira visita, foi na visita do mês passado. Quando eu entrei lá na casa de recuperação, prepararam uma tenda, a gente fez um almoço lá. E já falavam que ele estava muito mudado, muito transformado. Quando eu bati o olho no meu irmão, um brilho. Amém. Uma pessoa diferente. Ele me viu. Desculpa. Ele me abraçou e falou, mano, você sempre foi referência para mim. Toda a sua história. Você como um homem de Deus, você sempre foi a minha referência. Você nunca desistiu. Eu quero te agradecer por você me ter colocado nesse lugar. E eu tenho mais para te dizer. Eu amo vocês, eu amo a minha família. Mas amo muito mais a Deus. Porque eu encontrei Deus dentro desse lugar e Ele falou comigo. Amém. É minha chance. E foi através de você. Você, para mim, é a melhor pessoa que existe. Você é meu exemplo. Você é meu porto seguro. 30 anos demorou para me ouvir isso. E isso, Catherine, começou a acontecer porque eu me envolvi na casa de recuperação, Liberdade de Vida, aqui na Ponte Rasa. Porque quando eu comecei a liberar ajuda para outras pessoas que eu nem conheço, literalmente estar junto, acompanhar, Deus entrou com providência. E por que eu vou desistir? Demorou 30 anos, mas eu ouvi isso da boca do meu irmão. Por isso que eu digo, para mim, tudo se cumpriu. Amém. Para mim está tudo do jeito que Deus falou que ia ser, está sendo. Então, é um alerta, se não desista. Independente do tempo que demorar. Passe pelo câncer, leucemia, passe pelo Covid, seja o que for. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas você não pode perder sua fé. Você não pode perder a referência do que Deus fez na tua vida. Porque as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão mirando a gente. E estão vendo realmente se aquilo é verdade, que você prega e vive. A gente não vê. Mas as pessoas nos veem. E aí meu irmão, que eu pensei que não prestava atenção em mim, olha o que ele disse para mim depois de 30 anos. Amém. Amém? Então, bom, espero que eu tenha para contar um pouco dessa história, né? Olha, o testemunho do William dá uma noite inteira aí. É muita história, muita coisa. Tem muito mais. Sim, ele resumiu bastante para a gente fazer em duas partes. É muito impactante. Mas eu espero que te edifique, te traga algumas respostas e te mostre o caminho. Jesus é o caminho. Independente do que você pense, dá uma chance para Jesus, porque Ele está de braços abertos, doido para te dar todas as chances que você precisar e que você quiser. Não é fácil, né? A palavra diz que no mundo a gente teria aflição, mas Ele venceu e Ele estava garantindo que a gente também com Ele venceria. É verdade. Então, é muito melhor com Jesus, né? Amém. Então, eu quero agradecer a você que assistiu a primeira parte na semana passada, está assistindo essa segunda parte, esse fechamento maravilhoso. Eu estou emocionada, de verdade, dessa segunda parte da finalização do testemunho do William. Que você seja abençoado, que você consiga vencer isso que está essa luta que você está travando aí na sua vida. Eu não sei o que é. Que Deus te abençoe. E eu queria também agradecer a cada um dos meninos que estão aqui. A gente está, né, trabalhando aqui forte para continuar trazendo para você o melhor conteúdo, a palavra, os testemunhos, para edificar a tua vida, para você continuar na fé. Agradecer ao pastor Macedo que está ali com a gente, não desiste da gente. E ao diácono William que está aqui, né, que se propôs a fazer esse trabalho junto com a gente. Deus abençoe a sua vida, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Antes de encerrar, eu queria, né, eu já dei o recado no começo. Dou recado? Não dou? Bom, os trabalhos da semana passada eu não dei, mas hoje eu vou dar. Os trabalhos da semana continuam os mesmos, tá?
Amanhã, quarta-feira, tem oração das 8 às 9 de manhã, tá? Tem a live da igreja Videira Viva lá em Santo André, Videira Viva PNO. Quinta-feira nós temos o culto de oração das 8 às 9, aquela injeção, aquele culto abençoado. A gente coloca o joelho no chão, vai orar aqui um tempinho. Uma palavra abençoada, você vai para casa rapidinho. É coisa, um tiro, né? Sexta-feira nós temos aula. Aliás, sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos um trabalho aqui de oração. A irmã Cássia abre a igreja aqui para você receber uma oração. Se você estiver precisando de oração, vem aqui. A irmã Cássia está fazendo esse trabalho maravilhoso. De manhã também tem oração, né, pastor? Das 8 às 9, na sexta-feira, não? É só na quarta? Só na quarta. Então, às 3 horas da tarde, oração. 7h30 da noite, nós temos a nossa escola teológica. Está maravilhosa, não perca, gente. Olha, está muito boa. A gente está quase finalizando o módulo. Então, venha. Se você não quiser terminar esse módulo, mas quiser entrar para o próximo, vem para assistir uma aula teste, e aí você vai ver como tá. O bicho está pegando, viu? Muito boa a aula. Sábado nós temos o Encontro Jovem às 7 horas, tá? Como que é o nome mesmo? Encontro Jovem mesmo? EB Jovem. Então, aí, EB Jovem. Eu já tinha esquecido, faz tempo que eu não apresento. E domingo nós temos o nosso culto da família a partir das 18 horas, mas tem escola dominical a partir das 9, né? Escola dominical, tem um cafezinho no final. O pastor fala que é a única escola que dá café. Então, vem participar com a gente, 18 horas, o culto da família. Tá bom? Deus abençoe você. Semana passada você orou? Terminou orando de novo essa semana? Amém. Amém? Orar pelos pedidos de oração, pelas pessoas que estão necessitadas e também por essa pessoa que está aí assistindo a gente, que não conhece, mas quiser conhecer, vem para a Videira. Tá bom? Amém. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus nos abençoe e que a gente continue aí nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Obrigado, Pai. Senhor. Por poder estarmos reunidos falando aqui das maravilhas que o Senhor faz, Pai, no nosso meio, nas nossas vidas. Sim, Deus. Pela transformação de vida, pela cura, se a cura da alma, se a cura da mente, Senhor, a cura física, que o Senhor ainda continua o mesmo, que opera milagres, Senhor, a todo tempo, e muitas vezes nós não enxergamos as suas maravilhas, porque nós colocamos nossos problemas como coisas principais nas nossas vidas, Senhor. Pai, continua conosco, nos ajudando, Senhor, que esse testemunho que foi contado, Sim, que o seu nome Deus. venha a ser glorificado, que pessoas venham ser edificadas, Senhor. Nós estávamos aqui contando a nossa história, Senhor, sem ofender ninguém, mas é a minha história, o que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Pai, meu desejo é que as pessoas que ouviram, que sejam despertadas na fé, Senhor, que elas entendam, Senhor, que mesmo que recebam o que querem, ou que não recebam, Senhor, a cura, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Sim, e que nós devemos ter a consciência que a nossa vida está entregue nas tuas mãos, e o Senhor faz o que quer com as nossas vidas, Senhor. O importante é que nós estamos na tua presença, Senhor. Nós não queremos riqueza, Senhor, nós não queremos grandeza e poderes humanos. O que nós queremos é estar na tua presença, te servir, Senhor, e poder servir aos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, esse trabalho, Senhor, de testemunho e de encontros aqui, Pai, neste lugar. Abençoa a igreja, abençoa a vida do pastor Macedo, a sua família, a todos que estão envolvidos, Pai, nesse trabalho, que tiram do seu tempo, Senhor, para estar aqui, que não é sacrifício, mas é um privilégio, Senhor, poder estar fazendo a tua vontade. Continue abençoando, Senhor, a todos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Deus abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Tchau. Até a próxima.